Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Caminho do Discipulado. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a vida e ministério do presidente Harold B. Lee, ele que foi presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Lembrando que essa é uma série onde eu trago um resumo sobre a vida e ministério de cada um dos profetas dessa dispensação. Nós iniciamos lá com Joseph Smith e atualmente estamos com Harold B. Lee. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas a ideia é que nós tenhamos aí nas próximas semanas e meses os demais episódios sobre todos os presidentes da igreja nessa última dispensação. Espero que você goste desse episódio. Eu fiz a leitura completa aqui desse resumo da vida desse grande profeta do Senhor. Tenho certeza que existem muitas lições importantes que eu podemos aplicar em nossa vida ao aprender mais sobre a vida e ministério do presidente Harold B. Lee. Também eu aviso que durante o episódio você vai ouvir o meu gato miando aqui. Ele estava aqui enquanto eu estava gravando, mas não tem problema, tá? É um miado bem tranquilo e talvez quem gosta de gato aí vai gostar de ouvir o meu gatinho durante o episódio, tá bom? Não chegou a atrapalhar a explicação. Muito obrigado por você estar aqui comigo, espero que você goste desse episódio, fique comigo até o final. Espero que você possa se inscrever no canal no YouTube ou seguir aí no Spotify, onde você estiver ouvindo agora, e que você consiga tirar lições importantes nesse episódio para aplicar na sua vida. Vida e ministério de Harold B. Lee. O seguinte relato da vida do presidente Harold B. Lee, escrito pelo elder Gordon B. Hinckley, na época membro do Quórum dos 12 Apóstolos, foi publicado na edição de junho de 1973 da revista Aliahona, sob o título Presidente Harold B. Lee, uma apreciação. O artigo ajudou os membros da igreja a conhecerem melhor o presidente Lee, que se tornara presidente da igreja recentemente. A história de Harold B. Lee, presidente da igreja, poderia ser contada em poucas linhas. Nasceu em Clifton, estado de Idaho, em 28 de março de 1899, um dos 6 filhos de Samuel Merriam e Louisa Emmeline Brigham Lee. Fez seus primeiros estudos na escola local, a Academia Oneida da cidade próxima a Princeton, na escola normal estadual, na cidade do mesmo nome também no estado de Idaho e posteriormente na Universidade de Utah. Começou sua carreira de professor aos 17 anos. Aos 18 era diretor da escola e em seguida foi diretor de 2 escolas do condado de Salt Lake, Utah. Casou-se com Fern Lucinda Tanner em 14 de novembro de 1923. Ela faleceu em 24 de setembro de 1962. Casou-se novamente com Freda Johan Jensen em 17 de junho de 1963. Dirigiu a empresa Foundation Press de 1928 a 1933. Foi eleito para a Comissão Administrativa Municipal de Salt Lake City, da qual serviu de 1933 a 1937, quando se tornou diretor executivo do Programa de Bem-Estar da Igreja. Foi chamado como membro do Conselho dos 12 em 6 de abril de 1941. Presidente do Conselho dos 12 e primeiro conselheiro na primeira presidência em 23 de janeiro de 1970. E em 7 de julho de 1972 foi ordenado e designado presidente da igreja. Esses são os marcos de sua vida que merecem ser examinados a fundo. Em comparação com outras cidades, Clifton continua pequena como sempre e afastada de tudo. Com o passar dos anos, no entanto, virá a ser mais conhecida como a terra natal do 11º presidente da igreja. O pai do presidente Lee, Samuel Merriam, chegou a Clifton proveniente de outra cidadezinha do interior, chamada Panaca, ao sul de Nevada. A mãe de Samuel, avó do presidente Lee, falecera quando ele tinha apenas 8 dias de idade. Um bebê prematuro tão minúsculo que era possível enfiar um anel em sua mãozinha e braço, e seu alimento era dado com conta-gotas. Uma tia materna vivia em Clifton e aos 18 anos o rapaz foi para lá morar com a família dela. Ali veio a conhecer Louisa Bingham, a jovem de cabelos e olhos escuros com quem se casou no templo de Logan. A casa em que foram morar, onde nasceram seus 6 filhos, situava-se a uns 5 quilômetros ao norte da cidade, por uma estradinha de terra poeirenta no verão.
bloqueada pela neve no inverno e coberta de lama na primavera e outono. Foi ali que Harold se criou e descalço de macacão como todo menino da roça. Havia o lago Dudley para nadar, mas não aos domingos. O pai servia no bispado, a mãe na organização das moças, e o domingo era sagrado. Num lago semelhante na família de Bibles, Harold Billy foi batizado. O dinheiro era muito escasso naquela época. A fazenda produzia com fartura, mas os cereais e as batatas rendiam pouco. O pai aumentava a receita familiar oferecendo-se para trabalhar em colheitas de cereais, abertura de poços e construção de canais de irrigação. Mas as crianças da família ali não sabiam que era pobre. O lar e a igreja forneciam-lhe oportunidades de entretenimento. O tesouro da casa era o piano. Uma senhora escocesa, perita em acertar os nós dos dedos ao som de uma nota errada, ensinou-os a tocar. Harold era particularmente afeiçoado ao piano, e é interessante notar como o amor à música, cultivado durante os anos de infância, mais tarde encontrou aplicação quando serviu como presidente do comitê de música da igreja. Uma charrete puxada, a pônei, geralmente conduzida pela mãe, levava as crianças até a escola, distante a uns 3 quilômetros. Ela oferecia pouco abrigo quando o vento gelado do norte uivava em janeiro, e a lama era um problema na época do gelo. Mas assim era a vida em Clifton. Como o presidente Lee comentou, tínhamos tudo o que o dinheiro não podia comprar. Entre essas coisas havia algumas maravilhosas. O ar era limpo e transparente, quase doce. A água era cristalina e ficava fácil de ver pedrinhas faiscando no fundo do mar. As estrelas que surgiam à noite pareciam pessoas e bichos no céu, e a mente das crianças ficava imaginando coisas com as quais elas se pareciam. As chuvas do verão eram como o maná que caía no deserto, dando vida à terra. A primavera chegava com vastos tapetes verdejantes nos locais onde o solo havia sido arado e semeado. Máquinas a vapor moviam as esteiras que produziam saca após saca de trigo, aveia e cevada. Quando terminavam o último ano da escola local, os rapazes saíam de casa a fim de frequentar a Academia Oneida, escola secundária administrada pela igreja em Preston, ao longo de 24 quilômetros de distância. Harold tinha 13 anos e ali conheceu Ezer Taft Benson, que viria a tornar-se o 13º presidente da igreja. Depois seguiu-se à escola normal estadual em Albion, localizada em um outro estado, de Idaho, onde aos 17 anos Harold Billy formou-se professor. Foi um dia em que ele e seus familiares sentiram-se orgulhosos de onde ele chegara. A junta educacional do distrito ofereceu-lhe um emprego de professor na pequena escola Silver Star, de uma só sala, localizada em Dayton e Weston, e não muito longe de Clifton. O salário era $60 por mês. Nos fins de semana ele viajava os 16 quilômetros até sua casa, a cavalo. No ano seguinte, a junta nomeou o diretor da escola Oxford, uma escola maior de 4 salas. Era uma grande oportunidade para um rapaz de 18 anos. Ele vencia os 6,5 km no lombo de um cavalo todos os dias, com chuva ou sol, frio ou calor. Com o seu talento musical e sua perícia no basquete, participava das atividades comunitárias nas horas de lazer. Foi naqueles tempos, quando o pai servia como bispo, que Harold teve um primeiro vislumbre do programa de bem-estar da igreja, como viria a ser conhecido mais tarde. Exatamente como agora, o bispo era responsável pela assistência aos necessitados. O bispo Lee mantinha seu próprio armazém, que era abastecido por sua despensa particular. À noite, a família às vezes via saindo com um saco de trigo para o destino ignorado, pois o atendimento aos necessitados era estritamente confidencial, a fim de se evitar falatório, que poderia causar constrangimentos aos que recebiam ajuda. Naquela época, como agora, era do bispo a prerrogativa e responsabilidade de recomendar os rapazes para a missão. Harold estava agora com 21 anos, tendo lecionado durante 4
quando recebeu o chamado do presidente Heber J. Grant para servir na missão dos Estados do Oeste. Os arquivos confidenciais do Departamento Missionário da Igreja guardam um relatório para a primeira presidência sobre o Elder Lee. É datado de 30 de dezembro de 1922 e assinado pelo presidente John M. Knight, mencionando o período de sua missão, 11 de novembro de 1920 a 18 de dezembro de 1922. Em seguida, responde a diversas perguntas. Qualificações: como orador, muito bom. Como líder-presidente, bom. Possui bom conhecimento do Evangelho? Muito bom. Tem disposição e energia? Muita. É discreto e exerce boa influência? Sim. Observações: o Elder Lee presidiu a Conferência de Denver com notável distinção em 8 de agosto de 1921 a 18 de dezembro de 1922, um missionário excepcional. Na mesma época, havia na missão uma jovem de Salt Lake City de nome Fern Lucinda Tanner, considerada pelos colegas uma moça inteligente, bonita e excelente conhecedora das Escrituras. Ao ser desobrigado, o Elder Lee retornou a Clifton por um breve período de tempo, transferindo-se depois para Salt Lake City, a fim de encontrar e cortejar a garota que tanto admirara, à distância no campo missionário. Cerca de 11 meses após seu retorno, eles se casaram no templo de Salt Lake. A casa teve duas lindas filhas, Ellen, que veio a casar-se com Ellie Brent, e Maureen, que se casou com Ernest Wilkins. O lar dos Lee era o ponto de encontro da juventude das cercanias. As maneiras gentis da irmã Lee e a sua habilidade em lidar com situações difíceis granjeavam-lhe estima geral. Em certa ocasião, ela silenciou dois homens importantes que estavam criticando um colega, dizendo-lhes: na ânsia de serem justos, não se esqueçam de ser bondosos. As qualidades que o tornaram diretor de duas escolas aos 18 anos foram mais uma vez reconhecidas. Após aprimorar sua educação na Universidade de Utah, foi nomeado diretor da escola e depois da escola Wilson, no condado de Salt Lake. Depois do casamento, passou a residir na estaca Pioneer, onde desempenhou variadas e seguidas designações da igreja. Então, em 1929, foi indicado como conselheiro na presidência da estaca. Um ano depois, foi chamado como presidente. Tinha então 31 anos, o mais jovem presidente de estaca de toda a igreja. A depressão espreitava o país e o mundo. As ações caíam vertiginosamente e não era mais possível conseguir crédito. Os bancos fechavam com perda de milhões de dólares de poupanças. O índice de desemprego cresceu de modo catastrófico. Vendo sumir o resultado de anos de labuta, diversos homens cometiam suicídio. Surgiam as distribuições de sopa aos carentes e as filas de pão. Havia desânimo e tragédia. Na estaca Pioneer, mais da metade dos membros se encontravam sem emprego. Ali estava um desafio terrível para o jovem presidente de estaca. Ao ver homens antes ativos e prósperos reduzidos à condição de não poderem sustentar a família por falta de trabalho, ele se preocupava, chorava e orava. Veio então a inspiração de estabelecer um armazém para estocar mantimentos e mercadorias para posterior distribuição aos necessitados. Foram criados projetos de trabalho não só para o melhoramento na comunidade, mas ainda mais importante para dar aos homens oportunidade de trabalhar pelo que recebiam. Foi demolido um velho edifício comercial e os materiais foram usados na construção de um ginásio da estaca, destinado a proporcionar um local para atividades sociais e recreativas. Outras estacas estavam engajadas em projetos semelhantes e em abril de 1936 foram todos reunidos, formando o que o presidente Heber J. Grant denominou a princípio o Programa de Seguridade da Igreja, atualmente conhecido como Programa de Bem-Estar. Harold B. Lee, o jovem líder da estaca Pioneer, foi chamado para pilotar o recém-lançado barco pelas águas turbulentas daqueles dias de desespero e provação.
Os problemas eram gigantescos. Já era bastante difícil conseguir propriedades agrícolas para a produção de mantimentos e criar instalações de beneficiamento e estocagem. Pior ainda era a atitude crítica de certas pessoas diante do que a igreja estava fazendo, achando que a assistência social deveria ser competência exclusiva do governo. Porém, com orações de persistência, com suor e lágrimas e com as bênçãos daquele quem apoiava-o como profeta, ele percorreu todas as estacas de Sião, e o programa acabou tomando forma e cresceu e prosperou. Os vastos recursos do programa de bem-estar de hoje, dezenas de fazendas em plena produção, usinas de beneficiamento e fábricas de conservas, silos e moinhos e outros projetos espalhados por grande parte dos Estados Unidos, constituem uma impressionante consequência daqueles primeiros esforços. Enquanto os programas de assistência social do governo estão sob constante crítica, o da igreja é continuamente aplaudido no mundo inteiro. Os contribuintes deixaram de pagar milhões de dólares em virtude dos encargos sociais assumidos pela igreja. Milhares de homens e mulheres encontram empregos rentáveis, inclusive numerosos semi-incapacitados, a quem deu a oportunidade de ganhar seu próprio sustento. Aos que foram assistidos pelo programa, poupou-se a maldição da ociosidade e a aflição de receber esmola, preservando-lhes assim a dignidade e o respeito próprio. E aqueles milhares e milhares de homens e mulheres que não necessitaram de ajuda direta, mas colaboraram no cultivo e beneficiamento dos alimentos, em dezenas de empreendimentos correlatos, prestam testemunho da alegria encontrada no serviço em favor de seus semelhantes. Ninguém que presencie as extensas implicações e tremendas consequências desse programa poderá em sã consciência duvidar do espírito de revelação que inspirou e tem ampliado seus benéficos resultados práticos. Não se pode deixar de dar crédito pela maneira inspirada com que foi dirigido pelo presidente Harold B. Lee, seu primeiro diretor executivo, que por muito tempo presidiu o Comitê de Bem-Estar da Igreja. E em sua modéstia, ele por certo o negaria, e com razão, pois na verdade o crédito cabe ao Senhor, nosso Senhor, ao magnificar seu servo, que reconheceu a sua dedicação e fé. Após ser testado naqueles primeiros tempos difíceis do programa de bem-estar da igreja, o Elder Lee foi chamado ao apostolado pelo presidente Heber J. Grant e apoiado como membro do Conselho dos 12 em 6 de abril de 1941. Na época dessa sua indicação, o Elder John A. Itzler escreveu num editorial sobre seu novo colega. Ele falou: "Ele é imbuído de fé no Senhor, rico em amor aos semelhantes, leal para com a Igreja e o Senhor. Abnegado em sua devoção ao Evangelho, dotado de grande inteligência, energia e iniciativa, possui o dom de pregar com vigor, eloquente a palavra e a vontade do Senhor. Deus, a quem recorre em busca de ajuda, torná-lo-á forte instrumento para levar avante o eterno plano da salvação humana. Ele receberá forças que em muitos transcendem o que jamais conheceu, à medida que as orações do povo em seu favor ascenderem ao Senhor." São expressões de reconhecimento honesto e palavras proféticas. Sua história é de devoção e grande e sagrada responsabilidade de apóstolo, cujo chamado particular é ser uma testemunha especial do nome de Cristo no mundo todo. Em cumprimento de tal encargo, ele visitou, quando designado pela primeira presidência, muitas partes da terra, elevando sua voz em eloquência, proclamando a divindade do Redentor do mundo. Ele costuma citar as seguintes palavras de Paulo aos Coríntios: "Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não há nada de incerto na mensagem de Harold B. Lee. Sem nenhum equívoco e com aquela certeza nascida da convicção firme, presta testemunho a grandes e humildes no mundo todo. Jamais negligenciou seu dever como servo de Deus de prestar testemunho da verdade." Missionários foram motivados a um empenho maior. Membros da igreja aumentaram sua disposição de viver o Evangelho. Pesquisadores da igreja compungiram-se em seu coração a ouvi-lo prestar testemunho. Ele não se tem poupado e cumpre um rigoroso programa de trabalho, mesmo com risco para a própria saúde. Os mais próximos a ele sabem que durante meses viveu com dores quase constantes.
Sua convivência com a doença aguçou sua responsabilidade para com o sofrimento alheio. Ele tem viajado por lugares próximos e distantes, a fim de incentivar e abençoar os santos. Em muitas terras existem os que, reconhecidos, testificam do miraculoso poder do sacerdócio, exercido em favor deles por esse servo do Senhor. Mostra-se igualmente sensível à solidão, aos temores e dificuldades com que se defrontam os homens no serviço militar. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã, dirigiu o programa para militares da Igreja. Indicou constantemente às demais autoridades gerais a necessidade de levar aos que servem nas Forças Armadas o programa completo da Igreja, com todas as bênçãos e oportunidades dele decorrentes. Viajou por mares e terras para encontrar-se com os membros da Igreja que servem a pátria. Em 1955 esteve na Coreia, quando esse país era praticamente uma praça de guerra. Vestindo o uniforme de campanha, foi visitar nossos homens naquela triste nação. Aqueles com quem falou jamais esquecerão sua bondade, seu interesse ou seu testemunho do poder controlador de Deus nos negócios dos homens. Ele confortou-os, renovou sua confiança e salvou muitos de enveredar por situações trágicas. Ele consolou muitos enlutados. Conhece por experiência própria a dor da perda de entes queridos. Ele estava longe de Salt Lake numa conferência de estaca quando sua amada companheira ficou entre a vida e a morte. Viajou a noite inteira para ficar ao lado dela, chegando apenas a tempo de vê-la partir. Os que com ele conviveram nos sombrios dias em que sucederam a morte dela puderam sentir em parte, ainda que pequena, a profundeza dor que atravessava seu peito. Isso aconteceu em 1962. Em 1966, sua amada filha, Maureen, foi arrebatada pela morte, deixando 4 filhos, enquanto Alderly se achava no Havaí, a serviço da igreja. Essas experiências tristes e tão difíceis de suportar serviram para lhe aguçar a sensibilidade aos fardos alheios. Os que tiveram que suportar perdas semelhantes encontraram nele um amigo compreensível e cuja fé, já posta à prova, torna-se uma fonte de força para ele. Em 1963, casou-se com Freda Johan Jensen, que complementou sua vida de maneira notável. Instruída e refinada, ela sente-se à vontade nos melhores círculos sociais. É uma mulher de realizações pessoais incomuns. Educadora, capacitada, inicialmente lecionou e depois, galgando vários postos administrativos, chegou a supervisora da educação primária no distrito escolar de Jordan, no condado de Salt Lake. Serviu também na Junta Geral da Associação da Primária. O lar que ela administrara tem sido um refúgio de paz para o marido e o local de cativante hospitalidade para todos os que tiveram o privilégio de ali entrar. O presidente David Mackay, reconhecendo seu profundo conhecimento dos programas da igreja e comprovada capacidade administrativa, nomeou o Alderly para presidir um comitê de correlação, destinado a coordenar todo o currículo da igreja. Disso adveio uma completa análise de todos os cursos adotados no decorrer de muitos anos, juntamente com o exame de todas as organizações e recursos didáticos. O amplo trabalho executado sob a sua direção resultou num currículo correlacionado que visa a transmitir o conhecimento de todos os aspectos das atividades e doutrina da Igreja e a promover a espiritualidade entre os membros. O vigor da sua liderança evidenciou-se nesse empreendimento. Tem a mão firme e objetivos claramente definidos. A Igreja inteira colhe os benefícios de seu trabalho. Com a morte do presidente David Mackay, a sucessão de Joseph Fielding Smith na presidência da igreja, o Alderly tornou-se o presidente do Conselho dos 12, sendo escolhido pelo presidente Smith como seu primeiro conselheiro. Embora isso tornasse necessária sua desobrigação de algumas de suas atividades anteriores, os objetivos continuaram os mesmos sob sua liderança local e geral. Foram instituídos programas para melhorar a eficiência dos professores em toda a igreja. Foi posto em operação um programa de treinamento para bispos e reforçado o programa missionário de âmbito mundial.
Quando o presidente Joseph Smith passou mansamente dessa vida para a morte na noite de 2 de julho de 1972, não houve dúvida na mente dos membros do Conselho dos Doze sobre quem deveria sucedê-lo na presidência da igreja. Na manhã de 7 de julho, uma sexta-feira, reuniram-se nos sagrados recintos do Templo de Salt Lake. E ali, naquele lugar tranquilo e santo, eles buscaram com um coração submisso os sussurros do Espírito. O coração de cada um deles respondeu em uníssono e tal influxo: Harold Bingham Lee, eleito do Senhor, instruído desde a infância nos princípios do Evangelho restaurado, refinado e polido por 31 anos de serviço no apostolado, foi indicado como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e profeta, vidente e revelador. Todos os presentes impuseram as mãos sobre sua cabeça, e ele foi ordenado como o ungido do Senhor para esse supremo e incomparável chamado. Apoiado pela fé e pelas orações dos santos de todo o mundo, ele ergue-se como o sumo sacerdote e presidente do reino de Deus na terra. O presidente Harold Lee serviu como profeta do Senhor durante 17 meses e 19 dias. Durante esse período de mudanças e expansão, o presidente Lee supervisionou a criação das primeiras estacas do Chile e da Coreia, presidiu as primeiras conferências de área realizadas na cidade do México e em Munique, na Alemanha. Ampliou o programa de bem-estar da igreja em todo o mundo. Ele morreu em 26 de dezembro de 1973, aos 74 anos de idade. E chegamos ao final desse episódio sobre a vida e ministério do presidente Harold B. Lee. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você realmente consiga ter tirado alguma lição importante sobre o exemplo desse grande profeta do Senhor, né? O grande profeta que serviu de maneira tão exemplar. É muito especial para mim verificar a grande diligência que esses homens têm de consagrar suas vidas, toda a sua vida, a serviço do Senhor. Muitos e muitos anos, eles passam mais da metade da sua vida, em média, né, a serviço integral da Igreja do Salvador. Realmente é um grande exemplo, né, e eu gosto quando eu estou me sentindo um pouco cansado no meu chamado, ou que eu tenho algo difícil para ser feito, eu gosto de lembrar desses irmãos tão fiéis, né, do Quórum dos 12 Apóstolos, profetas da Igreja, inclusive os que nós temos hoje vivos aqui, presidindo a Igreja do Senhor na Terra. Eu gosto de olhar para eles e isso me inspira a querer ser melhor. Eu penso, poxa, se eles, né, já com uma idade avançada, mais avançada que a minha, fazem tanto sacrifício pelo Senhor ainda hoje, quem sou eu para achar que está difícil? Quem sou eu para achar que não posso fazer um pouquinho mais, que não posso me sacrificar um pouco mais no meu chamado, enfim, a serviço do Senhor? Então isso me ajuda bastante. Espero que ajude você também. Muito obrigado por acompanhar. Convido você a acompanhar os outros episódios e conteúdos e materiais aqui no canal Caminho do Discipulado. Temos aí resumos de livros, temos um estudo do Vem Segue-me, uma série sobre o livro de Mórmon comentado que você pode acompanhar e outros materiais aí que você pode acompanhar no canal O Caminho do Discipulado. Eu desejo tudo de bom para você, espero que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.